Muito boa noite, estamos ao vivo. Nossa última aula hoje, nosso último encontro. Boa noite para quem está chegando. Muito boa noite, Luísa. Boa noite, Priscila Wagneia Conceição Queiroz de Lisboa. Muito bem, faz tempo que eu não vejo mais as tuas lives. Precisamos nos sintonizar para voltar a assistir as lives. Gosto muito das tuas lives. Dr. Rafael Rigo, obrigado pelo selo. Juliana Ville, obrigado pelo selo. Livre Arbítrio, Conceição, obrigado. Bolívar na área. Márcia também. Ma Andrade, obrigado. Senhores e senhoras, obrigado pelos selos. Elisa Severino, Cristina Lucena, Ramon Moitinho, Henrique Ponte, boa noite. Nando, Francesco na área. Muito bem, nossa última noite hoje, uma noite muito especial, fazendo fechamento dessa série de 6 aulas. Espero que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma para a elevação do nosso estado de consciência. Walter Moirer, obrigado. Márcia na área, muito bem, pessoal. Fernanda Maverick, Ale Marques, boa noite. Geralcina, viva a vida, Luciano, gostei disso. Nelly Med na área, Carlos também, Sabrina Matucci, boa noite. Vini Correia, obrigado. Ana Cristina Machado. Bom, vamos lá, pessoal. É muito importante quando a gente pensa na vida. Isso é uma coisa que eu aprendi uns 10 anos atrás. E é uma coisa muito importante quando a gente pensa na vida, quando você pensa na sua vida, a gente ter a percepção, a concepção do todo. E o todo da nossa vida, compreende 3 propósitos. É importante a gente ter isso em mente. Anote isso, que isso não faz parte do nosso conteúdo. Lucas Turmer, obrigado. Letioco também, obrigado, pessoal. Vamos lá. Voltando aqui só para fazer essa introdução, enquanto o pessoal vai chegando, é importante você perceber a vida como um todo. E a gente fala muito em propósito de vida. Eu gosto de pensar que a nossa vida, ela tem 3 propósitos. Isso é muito importante, você ter essa percepção, tá? Quais são os 3 propósitos, tá? Nós temos o propósito primário, nós temos o propósito secundário e nós temos o propósito supremo. Se você conseguir entender essa composição aqui, a vida vai ficar muito mais simples, muito mais fácil. Por quê? Porque isso aqui engloba o todo. Porque muitas vezes a gente não sabe para onde olhar, a gente não sabe para onde se focar. E se você entender, se você olhar para esses 3 pontos, a vida fica muito simples. O que é o propósito primário? O propósito primário, ele é o propósito interior. O propósito primário, ele diz respeito ao despertar. O que é o despertar? Você sair, justamente isso que nós viemos tratando ao longo da semana, você sair do estado de alienação, do estado de inconsciência, do estado de hipnotização, do estado de domesticação. E isso significa o seguinte, tá? Isso não significa você se revoltar com o mundo. Nada disso, mas você entender quem você é verdadeiramente, você responder a questão mais fundamental da sua vida. A questão mais fundamental da sua vida é justamente quem sou eu. A maioria de nós
passa pela vida, a maioria dos seres humanos, a maioria das pessoas passa pela vida sem nunca entender quem elas são. Elas sabem coisas sobre elas, mas o autoconhecimento não é saber coisas sobre si. É saber quem você é para além daquilo que você sabe sobre si. O que você sabe sobre si provavelmente é um condicionamento que você acumulou através das experiências do passado, mas você não é isso. Então, o propósito primário tem a ver com o interior, com o despertar. Aí tem o propósito secundário. O propósito secundário é criar. É você criar, a criação. Isso aqui é o eu é o não manifesto. O propósito secundário é o manifesto. Quando você pensa, você já cria. O pensamento, ele é uma criação sua. Mesmo o pensamento negativo, mesmo o pensamento inconsciente, aquilo que em psicologia a gente chama de pressupostos mentais, que não é nem pensamento, mas já é um pressuposto, você já pressupõe, você nem chega a pensar. Então esse é o propósito secundário. Veja, isso é muito importante. Esse propósito, o interior, o despertar, ele é primário. Por que ele é primário? Porque ele vem primeiro. Quanto mais você alinhar o interior, mais o exterior se alinha por si só. A maioria das pessoas não sabe nada sobre o propósito primário e elas ficam duelando, ficam no ringue lutando com o propósito secundário. O interior define o exterior. E o que é isso aqui? Isso aqui é o propósito supremo. O que é o propósito supremo? É o alinhamento do propósito primário com o propósito secundário. Você alinhar o interior com o exterior. Esse é o propósito supremo. Tá bom? É importante você ter essa percepção. Eu sei que isso, eu levo uma semana para aprofundar isso, mas você já parte com isso, com essa estrutura. Agora o resto, você vai ter que, não tenho como explicar tudo aqui, mas você pega essa estrutura e você começa a refletir sobre isso. Isso já é um avanço extraordinário, tá bom? Pessoal, vamos lá, começar? Hoje tem muita coisa por acontecer aqui, conteúdo pipocando, fechamento, vamos deixar as pontas soltas e vamos fazer essa nossa reflexão e nossa atividade diária. Lembram? Fluxo de saída determina o fluxo de entrada. Você não pode receber aquilo que você não dá. Aquilo que você acha que o mundo está retendo de você, que o mundo está tirando de você, na verdade é você que está tirando do mundo porque você se acha muito pequeno, você acha que você não tem nada para dar. Quando você não dá, você não recebe. Isso é uma lei. Jesus não disse, quando você tiver muito, dê. Ele disse o seguinte, dai e ser-vos-á dado. Então vamos fazer essa atividade, vamos dar esse conhecimento, essa reflexão que a gente está fazendo aqui para mais pessoas. Eu já vou colocar aqui, apertar o aviãozinho, aí você marca aí pessoas da sua volta, você nunca sabe qual é a semente que cai em terra fértil. Muitas vezes você salva uma pessoa de uma situação que ela está tentando sair. Porque as coisas são assim. Então já mandei os meus convites e agora nós estamos prontos então para começar. Vamos lá? Já enviei para 12, diz a Vivarte Música, obrigado. Maicon Herman, tamo junto. Valéria, já compartilhei, obrigado. Vamos tirar então os comentários. Karine Schuch, obrigado pelo selo. Rio das Ostras, Joca tá na área. Leila Schuster, obrigado pela presença nobre. Sandra Francisco na área. Vamos lá então. Bom, vamos começar então o nosso trabalho hoje. O que nós estamos fazendo aqui? Nós começamos isso na terça-feira e o nosso objetivo aqui, ao longo dessas 6 noites, hoje é a última noite,
O nosso objetivo aqui é fazer uma série de reflexões, olhar para alguns pontos da nossa vida, para tentar entender como nos libertar dos medos e dos temores que nos aprisionam numa vida pequena. Todos nós vivemos angustiados, sentimento de vazio, de incompletude. A vida às vezes apresenta desafios que parece que fazem com que a vida se torne quase impossível de ser vivida. Como é que você supera esses medos e esses temores? Por que isso acontece? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que fazer para viver uma vida mais leve, uma vida mais natural, uma vida mais espontânea, uma vida com mais plenitude, com mais abundância? O que é possível fazer? Há algo que pode ser feito? A vida verdadeiramente é sofrimento? Nós viemos aqui para sofrer ou nós viemos aqui para viver a vida em plenitude e abundância? E qual foi a nossa proposta de caminho para chegar até o nosso objetivo? Nós traçamos aqui 4 estágios que eu falei que cada ser humano passa ao longo da vida. Nós falamos sobre a consciência, que é o nosso estado original. Eu expliquei lá na aula 1, na aula 2, o que é consciência, não vamos entrar mais nisso, mas a consciência é o nosso eu mais profundo, é a nossa essência interior, é aquilo que nos conecta com o todo. A mente nos separa do todo. A mente, ela nos separa. A consciência nos conecta. Só que nós nascemos nesse estado de consciência pura, só que nós não temos consciência dessa consciência. Nós nascemos inconscientes desse estado de consciência. A queda é quando nós nos tornamos inconscientes e perdemos a consciência da nossa inconsciência. Chega um momento na vida que nós perdemos essa consciência. A parábola do filho pródigo, que eu expliquei outro dia, ela diria assim: você sai da casa do pai, e aí você fica numa terra distante, numa terra estranha. É a inconsciência inconsciente. E esse é o estado, eu até fiz uma enquetezinha hoje nos stories, esse é o estado da humanidade, tá bom? Eu sei que isso choca, eu sei que isso às vezes até cria uma reação negativa nas pessoas, mas isso é normal, é a inconsciência reagindo à inconsciência, à consciência. Então nós vivemos num estado de inconsciência inconsciente. E essa é a grande armadilha. E eu vi lá que pouquíssimas pessoas colocaram que elas vivem no estado de inconsciente. E eu quero retificar isso, tá? Eu quero que você pense muito, que você preste muita atenção, porque esse é o estado em que a maioria de nós vive. Se você assistiu essa série de aulas onde nós tentamos chegar pelo menos a esse nível, onde você passa a ter consciência da sua inconsciência, você talvez tenha alguns lapsos de consciência sobre esse estágio aqui. Mas esse estágio aqui, ele é profundamente enraizado em nós. É esse estágio aqui que cria todo o sofrimento. Se você tem sofrimentos psicológicos, se você sofre de medo, se você sofre de ansiedade, medo psicológico, não o medo instintivo. E algumas ansiedades, obviamente, são biológicas, mas a ansiedade que nasce da relação equivocada com o tempo, tudo isso tem sua origem em ressentimento. Se você está magoado, chateado, se você sofre de inquietação, se você se sente incapaz, tudo isso, nós vimos isso, nós explicamos isso, tudo isso nasce do estado de inconsciência.
E obviamente que chega um momento em que você desperta para a inconsciência, você entende que você vive num estado de condicionamento que, por exemplo, para você sair desse estado, você precisa ter a habilidade de parar de pensar quando você quer. Você consegue ficar 1 hora sem pensar? Porque senão você é inconsciente. Ah, mas como é que você diz isso? Porque a consciência é um estado de mente vazia. Lembra que eu expliquei isso? O nosso estado normal não é viver com essa voz na nossa cabeça que nós não conseguimos calar. Porque se você não consegue calar a voz na sua cabeça, você não tem controle sobre o seu pensamento. Se você não tem controle sobre o seu pensamento, é o pensamento que te controla. E isso é inconsciência. O que é a inconsciência? É a identificação com o passado, com o conhecimento. Todo conhecimento é passado. Então você se identifica com o conhecimento e esse movimento mental, lembra? Eu expliquei disso. Essa voz na cabeça, isso é uma disfunção. É disfuncional. Não é porque todo mundo passa o dia inteiro com essa voz compulsiva na nossa mente que isso é normal, que isso é natural. No estado natural, você é livre para pensar quando você quiser. Você tem a liberdade de pensar. Aqui você não tem liberdade de pensar. O pensamento se impõe, ele é involuntário, ele é compulsivo. Vocês perceberam isso? Então, uma maneira fácil de você saber se você vive no estado de consciência, o que é uma pessoa que vive no estado de consciência? É uma pessoa que vive no estado de mente vazia. Aí você diz, você está inventando isso da onde? Não, isso aqui são cientistas, médicos renomados, ali ele fala wisdom from an empty mind, que significa sabedoria de uma mente vazia, tá? Então, e isso não são livros de autoajuda, tá? Se você olhar, por exemplo, Tomás de Aquino, onde ele trabalhou, isso já foi há 1000 anos atrás, onde ele trabalha ser e essência. Aldous Huxley, que foi um dos maiores escritores na sua época, o divino em nós, se você olhar, por exemplo, isso aqui são filósofos, tá? Isso aqui é um filósofo australiano, David Chalmers, a mente consciente, então isso vem daqui, tá? Daniel Dennett, a consciência explicada. Então o que acontece? Peter Russell é muito, muito bom também. Então isso não são coisas de autoajuda ou coisa assim, tá? Mas eu estava explicando aqui, a consciência significa o quê? Você ser consciente. Significa você ter consciência sobre a voz na sua cabeça. Você ter consciência sobre o movimento mental. E preste atenção, o primeiro estágio para sair disso é você se tornar consciente da sua inconsciência. E aí você já tem uma consciência aqui, depois você traz essa consciência da sua origem para cá, tá? Então hoje nós vamos ver esse estágio aqui, a consciência consciente. Então basicamente ao longo dessa série a gente trabalhou esses 4 estágios, isso também é muito importante. Eu falei que todos nós passamos por esses estágios. A maioria das pessoas vive a vida inteira dentro do estágio de inconsciência inconsciente e em alguns dias ou algumas horas antes da morte, a pessoa desperta. Ela desperta para a ilusão da inconsciência. E aí, diante dessa ilusão, ela renuncia à ilusão. Você desperta para a ilusão da identificação com a forma, que é a identificação com as coisas desse mundo, que é o estado da inconsciência. Você desperta para isso e você se torna consciente, minutos antes da morte. Mas o nosso objetivo é alcançar esse estágio de consciência consciente ao longo da vida. Esse é o propósito interior,
tá? Então nós já vimos esses 3 estágios e hoje nós vamos trabalhar o 4º estágio. Bora lá? O que acontece? Nós, eu e você, como toda a vida, tudo que é vivo, busca a evolução. Isso é inerente à vida. A vida, ela quer evoluir. A vida, ela sempre evolui. Não existe involução na vida. E aí vem uma coisa interessante. O que é o oposto da vida? Qual é o oposto da vida? Vou mudar a pergunta. Qual é o oposto da morte? O que é o oposto da morte? A maioria de nós pensa que o oposto da morte é a vida. Mas não é. O oposto da morte, olha que interessante. O oposto da morte é o nascimento. Você nasce e você morre. O oposto da morte é o nascimento. A vida não tem oposto. A vida, ela é eterna. Não existe morte de vida. Nenhuma vida morre. O que morre é o corpo, que é a ilusão. Tudo nesse mundo é ilusão. E não é, isso não é você pensar, não faz sentido, tudo é ilusão. Não. Você veio aqui para viver, para curtir as coisas, mas você precisa entender que todas as coisas do mundo físico, elas são impermanentes. Você não tem que se identificar com o seu corpo. Você tem que permanecer sendo a vida. A vida que se manifesta através do seu corpo. E essa é a inconsciência, quando você acha que você é a coisa física. Não, a coisa física, ela vai morrer, então você não pode ser isso. Então nós, como toda a vida, nós buscamos a evolução. Isso é inerente a nós. Poucas coisas podem ser mais importantes do que você querer evoluir, do que você querer melhorar a sua condição de vida, de você querer melhorar o seu nível de felicidade, de seu nível de bem-estar. Nada é mais importante do que isso. Por quê? Porque isso faz parte daquilo que nós somos. A vida é evolução. Então nada pode ser mais importante do que buscar coisas novas, do que evoluir, do que crescer. Mas eu quero que você olhe para os últimos anos da sua vida. Tire 3 anos da sua vida. Nós estamos em junho de 2023, em julho de 2023. Olhe para julho de 2020, 3 anos atrás. O quanto você verdadeiramente evoluiu, verdadeiramente. Ou você pode pegar 5 pessoas das suas relações que você conhece há mais de 10 anos. Pegue 5 pessoas que você conhece há mais de 10 anos. Pode ser seu pai, pode ser seus irmãos, pode ser colega de trabalho, pode ser você mesmo. Agora, pegue e olhe quanto essas pessoas evoluíram nos últimos 5 anos. A maioria das pessoas não evolui, elas ficam estagnadas num certo determinado estágio. E isso cria sofrimento, isso cria dor, isso cria insatisfação. Por quê? Porque o nosso estado é evoluir. É inerente a nós evoluir. E se nós não evoluímos, isso nos afeta. E aí vem a grande questão. O que nos impede de evoluir? Mesmo que o instinto seja evoluir, é provável, preste atenção, isso não é uma profecia, mas é provável que no ano que vem a maioria de nós esteja fazendo a mesma coisa de sempre, em vez de algo melhor, em vez de algo mais alinhado, mais ajustado com aquilo que a gente quer. E qual que é o grande problema disso? O grande problema são os medos, os temores, são os apegos. Porque a gente precisa entender de onde nasce o medo, de onde nasce o temor. E isso nós explicamos ao longo da semana. Então, a maioria das pessoas
passa a vida querendo mudar. A maioria das pessoas passa a vida querendo melhorar. E muitas pessoas se esforçam tremendamente para melhorar, para mudar, mas elas raramente saem do lugar. Quantos anos você passou na escola? Quantos livros você leu? Quantas lives você assistiu? Quanto conhecimento você enfiou nessa sua cachopa maravilhosa durante os últimos anos? E isso, na prática, trouxe muita evolução na prática. Você se considera uma pessoa plena, uma pessoa feliz, uma pessoa abundante? Ou você vive num estado de insatisfação permanente? Porque a insatisfação não é o que nos motiva a crescer. Pode até ser, mas não deve ser. O que nos motiva a crescer precisa ser o entusiasmo. Eu não estou dando essa aula porque eu estou insatisfeito. Eu estou dando essa aula por estar entusiasmado em poder explicar para você o que mudou a minha vida. Não é a insatisfação. Eu sou uma pessoa plenamente satisfeita. Eu estou satisfeito. Mas eu quero crescer, eu estou crescendo. Esse crescimento não vem da insatisfação. Ele vem do entusiasmo, ele vem da própria vida. A vida, uma árvore, ela não cresce porque ela está insatisfeita com o seu tamanho. Ela cresce porque isso é inerente à vida. Então, o que acontece? Muitas vezes, parece difícil mudar qualquer coisa em nós por mais do que alguns dias. Eu lembro disso, eu ia na academia, eu não gosto, eu não sou uma pessoa da academia, eu faço muita atividade física, mas eu não gosto de ir lá levantar peso, de puxar essas coisas, não tem vida nisso para mim. Se você gosta, tá tudo bem, mas para mim não tem. Mas todo mundo dizia que eu tinha que ir para academia, eu era infeliz, insatisfeito e tudo mais. Eu descobri que existem outras maneiras de você se exercitar. Então, o que eu quero dizer? Que muitas vezes, isso para mim era tremendamente difícil. Então, muitas vezes, qualquer pequena mudança que a gente tenta fazer, ela não passa de alguns dias. Mesmo com esforço sincero e com uma ocasional explosão de motivação, o que é uma explosão? Você sai de um evento, de um fim de semana, ou você, alguma coisa te motiva, você assiste um filme, e aí você vai ter aquela explosão ocasional de motivação e logo você murcha de novo. Qual é o problema? Por que é tão difícil mudar? Aliás, esqueci de dizer uma coisa para vocês, tá? Não, depois eu falo. Mas é muito importante. Vou anotar aqui até para não esquecer. Vamos lá, então. Por que é tão difícil mudar? As pessoas estudam. Eu estudava. Eu fazia faculdade atrás de faculdade. As pessoas fazem pós-graduações. As pessoas fazem graduações. As pessoas passam 4 anos sentados numa cadeira de direito, de faculdade de direito, e depois não conseguem passar a prova da OAB. Quando passam na prova da OAB, ficam às vezes 5 anos ganhando 2, 3 mil reais. O que falta em nós? Por que nós não conseguimos crescer? Por que apesar de todo o nosso esforço, muitas vezes praticamente tudo continua o mesmo? Apesar das nossas melhores intenções, mudar parece algo extremamente difícil. Por quê? Existem 2 razões. Eu quero que você escreva essas 2 razões. Por que mudar é tão difícil? Primeiro, porque nós tentamos mudar as coisas erradas. Esse é o primeiro ponto. Você busca aquilo que você quer no lugar errado. Você busca aquilo que você quer onde isso não pode ser encontrado. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós tentamos mudar as coisas de maneira errada. Primeiro nós tentamos mudar as coisas erradas, depois nós tentamos mudar as coisas de uma maneira errada. Então vamos entender o primeiro ponto, tá?
O que é tentar mudar as coisas erradas? Eu quero que você olhe para esse círculo, tá? Esse círculo aqui, ele é um círculo bem badalado, tá? O que esse círculo diz? Eu sei que aqui tá invertido. Mas o que eu quero que você entenda? Eu quero que você tente adequar isso para a sua vida, para ver se isso é verdadeiro ou não. Olhe para esse círculo. Existem 3 níveis, ou 3 pontos, onde nós buscamos mudar, ou pelo menos criar a mudança. Primeiro ponto, e esse é o mais comum, eu acho, a gente quer mudar os nossos resultados. Esse é o ponto mais comum. Você se foca, você quer mudar os seus resultados. E as pessoas te estimulam a criar uma mudança nos resultados. E a maioria de nós está preocupado em mudar os nossos resultados. Você quer mudar os resultados. O que você quer? Você quer ganhar mais dinheiro. Isso é resultado. O dinheiro é consequência, o dinheiro é resultado. Você quer mudar de trabalho. O trabalho que você está é um resultado. Você quer ser mais feliz. A felicidade que você sente é um resultado. Você quer perder peso. O peso que você tem é um resultado. Você quer concluir a faculdade ou você quer sair da CLT, sei lá o que você quer fazer. Mas a maioria das pessoas, quando pensa em mudar, elas pensam em mudar os resultados. Se você tem algum tipo de projeção para o mês de julho, não sei se você faz esse tipo de coisa, ou se você tem alguma projeção para o segundo semestre, ou para 2023, talvez você lembre disso ainda, provavelmente as projeções que você fez, as mudanças que você quer, estão associadas à mudança de resultados. Esse é um ponto onde nós nos focamos quando nós queremos mudar. Então, anota aí, nesse ponto, nos resultados, você quer mudar aquilo que você obtém. O resultado que você obtém. Eu preciso mudar meus resultados. Eu preciso mudar meus resultados. O foco está em mudar os resultados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, outras pessoas, elas pensam em mudar a ação, em mudar os processos. Então, o que elas dizem? Eu preciso mudar os meus hábitos, eu preciso mudar as minhas ações. Vou dar um exemplo. Eu preciso mudar o ambiente. O ambiente é um método, não é um resultado, mas é um meio. Eu preciso mudar os meus meios, os meus métodos. Eu preciso mudar meus hábitos. Mude seus hábitos. Quem nunca ouviu falar isso? Mude seus hábitos e você vai mudar a sua vida. Ou você mudar sua alimentação. Mude sua alimentação. Mude seus relacionamentos. Acorde mais cedo. Isso é uma ação. Tome banho gelado. Leia um livro por mês. Tudo isso são mudanças da sua ação. Tudo isso é um ponto onde as pessoas se focam para mudar. Vá para a academia, saia da CLT, abra uma empresa. Então nós temos o primeiro ponto, que é o foco nos resultados, e ali você quer mudar o que você obtém. O segundo ponto são as ações, os métodos. Aqui você quer mudar o que você faz. Então você acha que mudando o que você faz, você vai ter a mudança que você quer. Então, o segundo ponto são coisas relacionadas à sua rotina, à sua dinâmica. Como eu escrevi aqui, são seus métodos, seus sistemas. Nesse ponto, você quer mudar o que você faz. E existe um outro grupo de pessoas que se focam num terceiro ponto. O terceiro ponto é a mudança da sua identidade. Quem nunca ouviu isso? Esse nível. O que é mudar a sua realidade, a sua identidade? É mudar as suas crenças. Faça uma reprogramação mental. Mude o seu modo de pensar. Elimine as crenças negativas. Mude a sua autoimagem.
Desbloqueie a sua mente. O que é a sua identidade? A sua identidade, nós vimos isso. Identidade é identificação. A sua identidade são as suas crenças, as suas convicções, os seus valores, os seus rótulos com os quais você se identifica. São as coisas, a identidade são as coisas com as quais você se identifica. Você não nasceu com crenças pré-definidas. Você hoje pode ser um cristão fervoroso. Mas se você tivesse nascido lá no Oriente Médio, e se os seus pais não tivessem sido cristãos, se a sua comunidade em que você cresceu não fosse cristã, você não seria cristão. Quase com certeza absoluta. Então, se você hoje é um cristão fervoroso, você não nasceu um cristão fervoroso. Você foi condicionado a ser um cristão, e não tem nada de errado com isso, só estou querendo chamar atenção para essas coisas, porque muitas vezes a gente acha que a gente nasce com isso no nosso DNA. Então, toda crença, incluindo aquilo que você pensa sobre si mesmo, é aprendida e condicionada através do quê? Através das experiências do passado. Então, a sua identidade é o quê? A sua identidade é o seu passado. Você se identifica com o seu passado, isso é sua identidade. A palavra identidade, ela vem de duas palavras latinas que significam ser e repetidamente. Então, a sua identidade literalmente quer dizer ser que se repete. Você é aquilo que você repete o tempo todo. Então, quanto mais você repete um comportamento, mais você reforça a identidade associada a ele. Então, quando nós nos focamos nesse ponto, na identidade, nós procuramos mudar o quê? Nós procuramos mudar as nossas crenças, o nosso modo de pensar. Em outras palavras, como identidade é algo com que você se identifica, você acredita que você é as suas crenças. E isso é, a inconsciência. Então, aqui nesse terceiro ponto, a ideia é mudar as suas crenças. Você tenta mudar crenças limitantes, você tenta desbloquear alguma coisa em você, você tenta reprogramar sua mente e todas essas coisas. Essa é uma terceira forma de querer mudar. Então, o que você quer mudar quando você tenta mudar a sua identidade? Você quer mudar aquilo que você acredita. Então, eu acredito que eu sou incapaz, eu preciso mudar isso. Então, nós temos esses três pontos onde a maioria das pessoas se foca quando elas tentam mudar. Isso faz sentido para você? Então, se você olhar para esses três pontos, quando você pensa em mudar, o que você verdadeiramente pensa? Você pensa em mudar os resultados, que se refere àquilo que você obtém. Você pensa em mudar as suas ações, os seus métodos, as suas rotinas, que se refere àquilo que você faz. E você tenta mudar a sua identidade, que se refere ao que você acredita. Basicamente, todas as pessoas que falam sobre mudança falam sobre esses três pontos ou não. E se você segue muitas pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal, você até pode saber onde elas se focam. Fulano se foca em resultados. Fulano diz você tem que mudar a sua ação. O fulano diz você tem que mudar o seu pensamento. Agora, o que você precisa entender? Você precisa entender como funciona a nossa mente. Vamos supor, o que é a identidade? A identidade são, eu chamo isso de moldes mentais. O que são moldes mentais? Moldes mentais são as crenças, são padrões mentais. Esses padrões mentais, eles criam... Os moldes mentais, eles criam o quê? Criam modos de percepção.
As suas crenças, o seu modo de pensar, ele cria uma maneira de você perceber as coisas. O modo de você perceber, ele cria sistema de comportamento. Sistemas de comportamento, o que são sistemas? Você sempre repete a mesma coisa. A maioria das pessoas sempre repete o mesmo tipo de comportamento. Os sistemas de comportamento, eles criam os resultados. Então, o que você tem que entender? Você tem que entender que são os seus moldes mentais que criam os seus modos de perceber a si, a realidade. E esses modos de pensar, eles criam o seu sistema de comportamento que cria os seus resultados. Se são os moldes mentais que criam os modos de pensar, que criam os sistemas de comportamento e que criam os seus resultados, logo, quem cria os seus resultados é o seu modo de pensar. E os seus resultados, então, confirmam o seu modo de pensar. E isso fecha um ciclo. O grande segredo está aqui. Modos de perceber. O modo como você percebe a si, o modo como você percebe o outro, o modo como você percebe a realidade, está intrinsecamente ligado aos seus moldes mentais, às suas crenças. Então, se a maneira como você percebe as coisas é determinado pelas suas crenças, é muito difícil você perceber algo fora das suas crenças. Vocês entenderam isso? O modo de percepção, a maneira como você percebe o que eu estou te explicando, o modo como você percebe o que eu estou te explicando, é filtrado pelas suas crenças. Então, mesmo que eu fale X, se a sua crença é Y, você tenta adequar X a Y. E se você não conseguir fazer essa adequação, é muito provável que você rejeite Y. Por quê? Porque isso não combina, você rejeite X. Por quê? Porque isso não combina com o seu modo de pensar. Então, é muito difícil você mudar esse ciclo. Então, isso é a primeira grande dificuldade que existe nesse sistema de querer mudar. Por isso é tão difícil mudar. Esses 3 pontos, eles se focam nesse ciclo que eu te mostrei. Então, o que eles fazem? O que você faz quando você tenta fazer isso? Você tenta aprimorar, você tenta melhorar a lagarta. Porque você ignora um 4º ponto e que nós falamos a semana inteira, que é você transcender a sua identidade, que é ao invés de você querer mudar o que você acredita, você entender que você não é aquilo que você acredita, que você não é a sua identidade. E isso é um salto como a metamorfose. Aqui você fica lidando na inconsciência. Por quê? Porque você se identifica com uma identidade, essa identidade produz sistema de comportamento, esse sistema de comportamento produz os resultados e os resultados confirmam o sistema. Por isso que é tão difícil mudar. Então, o que é a mudança aqui? O que as pessoas ignoram? Elas ignoram a essência, elas ignoram o eu. Esse é o 4º ponto da mudança que ninguém fala. As pessoas ignoram o seu nível de consciência. Consciência sobre o quê? Consciência sobre esse processo. Você se separa desse processo. No primeiro ponto, preste bem atenção que isso é muito importante. No primeiro ponto, você se refere ao que você obtém. No segundo ponto, ao que você faz. No terceiro ponto, ao que você acredita. E todo mundo ignora aquilo que você verdadeiramente é. O 4º ponto é aquilo que você é.
Se você entender o que você é, e isso é aquilo que eu falei lá no início dessa aula, que é o despertar, é você responder a pergunta mais fundamental. Por que fundamental? Porque ela é o fundamento da sua vida. Você perguntar, quem sou eu? Você responder a pergunta mais fundamental, você entender quem você é. Mas lembre-se, não entender coisas sobre você. Entender quem você é para além das coisas que você sabe sobre você. Porque as coisas que você sabe sobre você são a identidade. Então, todo mundo se foca nesses 3 pontos. E isso torna a mudança tão complexa e tão difícil. O 4º ponto é você se focar naquilo que você verdadeiramente é. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue ter consciência sobre aquilo que você pensa? Quando você consegue, certo? Quando você pensa, isso aqui é seu pensamento, e quando você desenvolve consciência sobre isso, essa consciência não é o pensamento. Consciência é um outro nível. O pensamento é um nível. A consciência é outro nível. Então, quando você descobre quem você é, o eu verdadeiro, ao invés de querer melhorar a lagarta, você dá um salto quântico. Você se torna uma borboleta. Você passa para um outro nível. Isso é transcender a sua identidade. É aquilo que nós falamos durante a semana. Renuncie a si mesmo. O que é renunciar a si mesmo? Ou Jesus disse a Nicodemos, você precisa nascer de novo. E Nicodemos disse, mas como eu vou voltar para o útero da mãe e sair de lá? Essa é a visão da inconsciência. Porque você só lembra do físico. Você só lembra do físico, do que é palpável. Então, o que significa você nascer de novo? Significa você transcender esse ponto. E é isso que nós viemos falando ao longo da semana, tá? Nós falamos aqui da consciência, aí a inconsciência inconsciente, inconsciência inconsciente, a consciência da inconsciência, e aqui você desenvolver consciência de que você é essa consciência. Esse é o 4º nível. Você desenvolver consciência que você é consciência e não o pensamento. E isso transcende todo o teu condicionamento. Pela primeira vez na vida, você vai se sentir livre. Por quê? Porque agora você é uma consciência. Você é uma potencialidade pura. Você não é condicionado. O pensamento é condicionado, a consciência é incondicionada. Quando você nasce uma criança, a criança ela é incondicionada. O condicionamento ele vem com o tempo, por isso que Jesus disse, se você quer entrar no reino dos céus, você tem que ser como uma criança. Você tem que ser incondicionado, porque a condição ela te separa da consciência, o reino dos céus que está dentro de nós. Então, o que acontece? É aquilo que eu falei no início. Existe o propósito secundário, existe o propósito primário. Para além das coisas externas, existe o propósito primário. E qual é o propósito primário? É o despertar. É tudo que nós falamos ao longo dessa semana. É alcançar o estágio da consciência consciente. É se elevar acima da identidade. É se elevar acima dos métodos. É se elevar acima dos resultados. Identidade é identificação. Identificação é condicionamento. E quando você quer fazer mudança nesse estado, quando você quer mudar o que você acredita, você só pode mudar um condicionamento pelo outro. É aquela história que eu contei durante a semana de você pegar a bomba, tirá-la do colo e colocá-la embaixo do banco.
que nós estamos propondo aqui? Transcender todos esses processos e você se tornar a consciência pura, a potencialidade pura. É tornar-se aquilo que você é em essência. Ou, voltando para a parábola do filho pródigo, é você voltar para casa. É como disse o grande poeta T.S. Eliot. Ele disse o seguinte, presta atenção que isso é muito profundo, as pessoas não entendem isso. Não cessaremos de explorar. Não cessaremos de explorar. E o fim de toda a exploração é chegar onde começamos e conhecer o lugar pela primeira vez. Poeta maravilhoso, um dos maiores poetas de todos os tempos, o que ele disse? Ele disse o seguinte, não cessaremos de explorar, nós vamos explorar tudo isso, para no fim chegar onde começamos, a consciência. E aí conhecer o lugar pela primeira vez, porque aqui nós somos consciência, mas nós não conhecemos ela. Consciência consciente. Não cessaremos de explorar. E o fim de toda a exploração é chegar na consciência, onde começamos, e conhecer o lugar pela primeira vez. Olha que coisa maravilhosa. Ou como disse Jesus, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Aqui você vive na verdade, uma criança vive na verdade, uma criança recém-nascida, sem condicionamento, sem falso eu, ela vive na verdade, mas ela não conhece a verdade. Você precisa conhecer a verdade, conhecer que você é consciência e não todo condicionamento, renuncie a si mesmo. Se você conhecer a verdade vai te libertar. Sempre lembre disso, não cessaremos de explorar. E o fim de toda a exploração é chegar onde nós começamos e conhecer o lugar pela primeira vez. Isso pode ser antes da morte, mas isso pode ser hoje, isso pode ser amanhã. Você pode fazer isso em vida. Que maravilhoso. Isso é o despertar. O que é o despertar? O despertar é uma mudança no estado de consciência que ocorre com a separação entre pensamento, que são as crenças, convicções, identidades, e a consciência. Ou seja, você tem aqui as suas crenças, as suas convicções, as suas identidades, isso é sua mente, e você tem a consciência. E você separa esses dois. Hoje você vive preso aqui, você acha que você é isso aqui. Você traz uma outra dimensão, que é a consciência. E qual é a mudança que ocorre quando isso acontece? Ao invés de você estar perdido na mente, no seu condicionamento mental, ao invés de você estar perdido nos seus pensamentos, ao invés de você estar perdido na sua identidade, você se reconhece, isso é importante, conhecerás a verdade, você se reconhece a si mesmo como a consciência por trás da identidade, por trás do pensamento. Com isso, o pensamento ele deixa de ter controle sobre você. A mente passa a ser uma ferramenta. O pensamento deixa de ser uma atividade autônoma, involuntária, que se apossa de nós e que conduz a nossa vida, que nos arrasta para lá, arrasta para cá. A consciência assume o controle sobre a identidade. E você não para de pensar. Mas você agora, pela primeira vez, tem a liberdade de escolher pensar. Escolher pensar aquilo que você quer pensar. O pensamento perde o domínio sobre nossa vida e se torna um servo da consciência. Esse é o nosso estado natural. Isso é voltar para a casa do Pai. Qual é a relação entre consciência e pensamento, que é a nossa identidade? A consciência é o espaço onde os pensamentos existem. Só que se você se identifica com o conhecimento, se você se identifica com o pensamento, se você se identifica com a mente, você
perde a consciência da consciência e você se torna inconsciente. Esse espaço, a consciência, só passa a existir de fato quando a consciência, esse espaço, se tornar consciente de si mesmo. Uma coisa é você ter consciência da sua inconsciência. Agora você tem consciência de que você é inconsciente. Mas uma coisa bem diferente é o próximo estágio, você ter consciência de que você é a consciência e não o pensamento. Isso é mais profundo ainda. A consciência, essa consciência, aquilo que você é em essência, como eu expliquei na aula 3 ou 4, é a ligação com algo maior que a sua identidade. Que é, você pode chamar isso como você quiser, que é a fonte, que é a inteligência infinita, que é o todo, é a consciência que nos conecta com o todo. Se você não tem consciência da consciência, você é como um ramo cortado da videira. Você não tem mais conexão com o todo. Todas as suas conexões são mentais. A sua relação não é com a realidade, mas com os conceitos, com os rótulos. Então, o que é o despertar? É subitamente você se tornar consciente dos tipos de pensamento que você costuma ter, sobretudo os negativos e os persistentes, aqueles que conduzem a sua vida, que formam a sua identidade e com os quais você pode estar identificado durante a vida inteira e não perceber isso. Quando você se torna consciente, você se torna presente. Você passa a ser a vida e não a condição de vida. A condição de vida é passado e futuro. Expliquei isso na aula 5, não, na aula 4. A condição de vida é uma coisa, a vida é outra coisa. Você se torna presente, você se torna livre, você passa a ter escolhas sobre o pensamento. A vida se torna leve, espontânea, natural. Então, por que é tão difícil mudar? Porque nós tentamos mudar no nível da nossa mente, da identidade, ou da ação que nasce do nosso modo de pensar, ou dos resultados que são consequência de tudo isso. Se você não quer acreditar em mim, acredite no velho e bom Albert Einstein. Ele disse que os nossos problemas, os problemas da nossa vida, não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento. Ou seja, no estado de consciência em que nós os criamos. Os problemas da nossa mente não podem ser resolvidos no nível da mente. Você precisa transcender, você precisa trazer um novo estado de consciência. Isso faz sentido para você? Você consegue captar isso, a profundidade? A transformação que existe nisso, você consegue perceber isso? Se isso que nós vimos ao longo da semana faz sentido para você, eu tenho um convite muito especial para você. Lembram? Eu tinha dito que eu ia fazer uma loucura geral, uma coisa que eu não queria fazer, uma coisa que vocês têm me pedido muito, eu não quis fazer, eu vou fazer isso, mas vou falar isso só daqui a alguns minutos. Loucura geral, vou fazer. Mas se isso que nós vimos ao longo dessa semana, e que nós vimos hoje, e que nós vimos nesses 6 dias, se isso faz sentido para você, eu tenho um convite muito especial para você. Amanhã, segunda-feira, a gente vai continuar não, nós vamos recomeçar esses estudos, a mesma coisa que nós estamos trabalhando aqui, só num outro ambiente, num ambiente melhor, num ambiente mais aconchegante, onde a gente possa estar bem mais perto, que é o Clube dos 5%. Nós vamos começar uma série amanhã, sem data para terminar, com um único objetivo,
que cada membro, cada aluno, cada pessoa que quiser consiga chegar a esse nível da consciência consciente. Nós vamos começar amanhã sem prazo para terminar. Eu já combinei isso com os alunos do clube. Um trabalho profundo, amplo, no espaço ideal. E nós vamos trabalhar isso incansavelmente. Toda semana, até que todas as pessoas tenham alcançado esse nível. Repito, nós vamos começar amanhã, segunda-feira, às 20 horas, e nós só vamos terminar quando nós tivermos atingido esse nosso objetivo. A ideia é conseguir isso em 2, 3 ou 4 meses, mas nós não temos prazo para encerrar. Eu tenho percebido que nas mentorias a gente segue uma rotina, a gente segue um currículo e muitas partes ficam em aberto, fica muita ponta solta. E por isso que eu decidi trazer isso para dentro do clube dos 5%. O que é o clube dos 5%? É minha escola online. Hoje nós estamos com mais de 5.000 alunos ativos. Às vezes, as pessoas dizem, a gente tem 25 alunos, 1.000 alunos, mas são alunos que passaram pela escola. Não, nós temos 5.000 alunos ativos, onde toda segunda-feira eu dou uma aula de 1 hora e meia, com direcionamento e orientação com objetivos claros e específicos sobre um determinado tema. Por exemplo, nos últimos meses, nós estudamos a fundo cada uma das 16 leis de sucesso. Agora, amanhã, nós vamos começar esse novo projeto voltado para a construção de um nível de consciência mais elevado, a consciência consciente. Vai ser algo inédito, algo diferente. Estou preparado como nunca estive. E, como eu disse antes, eu percebi que quando você tem um cronograma fixo, como numa mentoria, por exemplo, que é muito válido, você ganha muito terreno, mas para muitas pessoas, algumas coisas passam em branco. Algumas peças ficam faltando. Por isso o clube é o melhor lugar, você está mais perto. E além disso, a gente tem uma comunidade muito ampla, uma comunidade já que vem, a maioria dos alunos do clube estão no clube desde a sua fundação, há 3 anos. Então preste atenção sobre como isso vai funcionar. E não esqueça que eu tenho uma surpresa no final, que é uma loucura. Então, tudo que você precisa fazer para entrar nesse grupo de pessoas que vão alcançar esse nível de consciência consciente nos próximos meses é se inscrever no clube. A inscrição no clube, preste bem atenção, ela é anual. Então você se inscreve hoje, você se inscreve agora e você terá 12 meses de acesso ao clube. Ou seja, lembra essa semana que a gente teve junto? Pois é, você vai ter 52 semanas de direcionamento e de orientação semanal ao vivo comigo. E não vai ser tão intenso, obviamente. Você vai ter uma aula na segunda-feira e você vai ter material de estudo e atividades para fazer, tá? Para que isso realmente mude a sua realidade. Mas o que você precisa entender, que é o mais importante, é o seguinte: você se inscreve agora e você terá 12 meses de acesso ao clube. Isto é, você vai ter 52 semanas até julho do ano que vem, de direcionamento e orientação toda semana comigo. Então, ação 1, você vai ter essas aulas ao vivo, de direcionamento, de orientação semanal por 1 ano, e nós vamos começar agora, nessa semana, na segunda-feira, já trabalhando esse alinhamento, esse direcionamento para você despertar. No clube, você garante acesso a um encontro por semana, ao vivo,
tudo fica gravado, tá? É o único lugar onde você tem essa oportunidade de passar um ano comigo. E ao longo disso nós vamos trabalhar com força para elevar o seu nível de consciência. Como eu já falei, tudo fica registrado em alta resolução. Se você não pode estar ao vivo, mas você vai querer estar ao vivo, você pode assistir isso quando quiser, onde quiser. Segundo ponto importante, você vai ter acesso ao maior acervo online de autoconhecimento do Brasil. Você vai ter acesso imediato por um ano a todos os cursos e séries que nós já produzimos ao longo dos 3 anos de existência do clube. E é a única turma que vai ter isso. A última, quer dizer. A última turma que vai ter isso. Nesse acervo vai estar incluso mentorias completas como A Base, que é um estudo completo do livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Você vai ter acesso a uma mentoria extraordinária, que são os 7 níveis da evolução pessoal, Viva da Essência, todas têm 10 módulos, algumas mais. 2023, o ano excepcional, terminamos na semana retrasada, essa série. Cursos como Maestria Mental, A Ciência do Sucesso, estudos profundos de livros como Segredos da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece, Mais Esperto que o Diabo, Poder e Manipulação. E, como eu já falei, essa será a última oportunidade que alguém vai ter para ter acesso a todos esses materiais. Se você já é aluno do clube, você vai continuar tendo acesso até você permanecer no clube. Mas se você sair, quando você voltar, você não vai ter mais acesso. Essa é a última turma de novos alunos que terá acesso ao acervo completo, tá? A ação 3 são materiais e atividades que você pode imprimir e que são apostilas, tem uma infinidade de trabalhos didáticos lá que material robusto, resumos ilustrados, só baixar, imprimir e estudar, tá? E você vai ter acesso a toda a comunidade do clube e um bônus exclusivo. Preste bem atenção. Se você se inscrever nesse momento, ou melhor, as 90 pessoas, ninguém tem o link ainda, vou fornecer o link daqui a pouco. As 90 pessoas que se inscreverem por primeiro, os 90 primeiros inscritos, vão receber um encontro presencial, ao vivo, coisa que há muito tempo eu não faço, de um dia no mês de fevereiro do ano que vem, na cidade de Gramado. Os 90 primeiros inscritos vão ter esse acesso. Tem pessoas que eu mentorei bastante, e elas cresceram e ensinam muito do que eu ensinei para elas. Elas cobram 20 mil para 2 dias de encontro presencial. E vão ser só 100 pessoas. Então, é um grupo muito restrito. Então, a maioria das pessoas cobra 10, 15, 20 mil por um encontro assim. Os 90 primeiros, sem custo nenhum, vão ter esse dia comigo. Lógico, fique bem claro, não há custeio de passagem, não há custeio de translado, não vai ter custeio de alimentação, nem de hospedagem, nada, isso é por conta de você. Mas a gente já está fazendo isso em fevereiro de 2024, na belíssima cidade de Gramado. É baixíssima temporada, você tem tempo para se organizar, para comprar passagem com antecedência, a gente vai informar a data, e não vai ser muito caro para você, e você não vai pagar nada para estar lá comigo um dia inteiro. E são só 100 pessoas. Então, os 90 primeiros que se inscreverem, então já fique com o seu cartão, já fique com tudo pronto, que assim que liberar o link,
você se inscreve para ter esse momento exclusivo comigo, tá? Então, você entendeu todos os pontos? O que você vai receber? Você vai ser membro do clube por 1 ano. Toda semana nós temos uma aula ao vivo no clube. Você tem acesso a todo o material por 1 ano. Tudo que já aconteceu no clube, todas as séries, tudo isso. E essa vai ser, preste atenção, a última turma que vai ter essas condições, de ter acesso a tudo isso disponibilizado dentro do clube. Então, essa é a sua oportunidade, tá? E tem mais um detalhe, a última vez que nós abrimos as vagas no clube foi em janeiro. Em janeiro. Talvez você não tenha uma outra oportunidade tão cedo. E o que custa para você se inscrever no clube? Tudo isso que eu falei. E ainda ter a chance, se você for um dos 90 primeiros, para ter esse encontro comigo. 12 vezes de R$ 145,85, ou R$ 1.497 à vista. Olha só. Então, pessoal, pode liberar o link agora, tá? O link vai estar disponível no link da minha bio e nos grupos de WhatsApp. Então, você se inscreve agora para ter essa chance de você participar desse encontro presencial. Vai ser um dia inteiro, 10 horas, você vai estar comigo lá. Mas o mais importante é você estar comigo 1 ano no clube. As pessoas do clube, para quem está no clube, as transformações são incríveis. Não sou eu que estou dizendo isso, são os alunos do clube. E você sabe que nós temos um lema no clube. O lema no clube dos 5% é: a profundidade vence a superficialidade. O que isso quer dizer? Nós buscamos entender as coisas. Não sou eu que digo para você o que você tem que fazer. Se você entende o que é necessário fazer, você vai fazer isso por conta própria. É você se tornar livre, é você se tornar consciente, é você desenvolver consciência. Esse que é o principal fator. O nosso objetivo no clube é tornar pessoas, formar pessoas livres, que pensem, que descobrem as coisas por si só. E por esse valor simbólico, isso é simbólico, 12 vezes de R$ 145,85, cara, você vai pagar R$ 145 por mês. Você vai ter 1 ano de aulas, como essas que a gente está tendo aqui, só que num ambiente melhor, num ambiente mais aberto, num ambiente onde existe mais interação e onde eu possa usar mais ferramentas para facilitar a compreensão das coisas, tá? Então, onde é que você encontra o link para inscrever, a inscrição? O link da inscrição está nos grupos de WhatsApp. Tanto o pessoal da mentoria Vida Sem Limites tem uma promoção especial, tá? Então você vai lá no grupo, pegue o link do grupo com essa promoção especial, mas isso é só para os alunos do Viva Sem Limites. Se alguém outro fizer usando esse link, nós vamos checar tudo, já vai ser bloqueada a inscrição. O link está na bio, é só clicar lá em cima e fazer a inscrição agora. Tabita, dá uma olhada no grupo da mentoria, tá bom? Michele Gonzaga, vale muito a pena, pessoal. E quem já está no clube, também quero ir. Ó, as pessoas que estão no clube, a gente vai estudar uma outra possibilidade. Toda vez que a gente faz um lançamento, as condições mudam.
Tem pessoas no clube pagando R$ 400 por ano. Pouquíssimas pessoas pagaram esse valor maior. E o preço não foi reajustado. Então, assim, para quem já é do clube, a gente vai estudar uma outra possibilidade, mas essa possibilidade é só para alunos novos, tá? Raí Carneiro, aprendi nesses momentos com você o que nunca aprendi nos meus 73 anos de vida. Então, pessoal, alguma pergunta? Alguma pergunta? Acho que foi todo mundo. Ó, Sueli Benco já está inscrita. Muito bem. Muito bom, muito bom. Qual o nome dos livros e autores que você mencionou no início da live? Eu vou deixar a live salva, depois você assiste de novo, tá? Como eu vou saber que fui uma das 90 pessoas? Pois bem, o Hotmart, ele mantém o registro das pessoas, da inscrição e do momento em que ela foi feita. Então a gente tira um print não, a gente imprime a lista que está na ordem da inscrição e as primeiras 90 pessoas vão ser as que vão ser contempladas, tá bom? É de acordo com o horário da sua inscrição. Então, você até pode printar o horário da sua inscrição e tudo mais, e depois conferir. A gente sempre disponibiliza essa lista no grupo, tá bom? Seja bem-vindo da Lago Acessórios. Como faço para voltar para o clube? Se você saiu do clube, agora é só com nova inscrição. Vá lá e se inscreva. Quem acertou lá no Instagram o que você faria, o que vai ganhar? A primeira pessoa, já tem o print, eu só não tenho ele comigo, a primeira pessoa vai ganhar esses 5 exemplares. A primeira pessoa que respondeu. A gente vai divulgar isso nos stories amanhã com horário, tá bom? Maravilhoso! Os resumos vão ficar no grupo, perdi alguns, estão lá no grupo, aproveite, os grupos não vão ficar por muito tempo, a gente sempre... Laila, seja bem-vinda, parabéns, já está inscrita, porque a aula começou às 20h14, porque eu quis, porque eu acho bonito. Doutora Sabrina, vamos ver se a Sabrina está ao vivo, se ela consegue entrar ao vivo comigo. Quem mais? Comprei, Jamaica, seja bem-vinda. Rúbia, seja bem-vinda. Sejam muito bem-vindos. Peter Aguirre, também aluno. Olá, Olha aqui, quem está aí? Doutora... E aí, como é que você está? Tudo bem? Bom. Onde é que não, estou em você está? Em Itajaí, do lado de Curitiba, Balneário Camboriú. Então Não, tá um frio aí ou inverno não? muito incrível, assim, dias lindos, temperatura agradável, 21 graus, está muito bom. Legal. E você ainda sempre. é aluna do clube? Que legal. Que legal. E o que mais te chama a atenção? Por que você está no clube? Eu comecei a te acompanhar em outubro, nas 40 lives seguidas, que eu não perdi nenhuma. E aí, logo que teve a oportunidade de entrar no clube, eu entrei. E muda a vida completamente. Então, assim, esse estado que você fala de consciência, de não se preocupar com nada, de estar com a mente tranquila, isso é um presente. Todo mundo merece viver isso. É muito bom. Que legal. O que você faz? O que você trabalha Então, Jacob, eu vida? sou médica integrativa e eu tenho uma clínica multiprofissional. Porém, desde que eu entrei no clube, a minha vida mudou muito. Eu entrei no casulo, como você diz. E na sexta-feira, agora, dia 30, eu encerrei minha carreira como médica. Sim. Não. É o sonho de todo mundo, de todos os pais, de todas as mães, de todo mundo ter uma filha médica. Eu sei. Um filho médico. E é uma carreira muito linda, mas existem outros passos que vão além disso também. Então, mesmo dentro da medicina, você acaba ajudando uma pessoa por vez. Você, querendo ou não, tá ali na sua hora, né?
Então, a gente pode, através de conhecimento, através de outros negócios, ajudar e atingir mais pessoas ao mesmo tempo, como o trabalho que você faz, né? Uhum. E aí vem uma pergunta, por exemplo, as pessoas elas são muito apegadas às coisas que elas têm. Então, por exemplo, você tem um diploma de médico, você tinha de médica, você tinha um consultório e tudo mais. Como é que você conseguiu se desapegar disso sem medo, sem angústia, sem... Jacob sempre quis fazer essa transição de carreira, mas você foi fundamental nesse processo para mim. Primeiro, quando você explicou, eu tinha um pouco de... Como a minha carreira foi bem sucedida, eu tinha uma consulta de um valor alto e atendia pacientes muito diferenciados, eu tinha um pouco de culpa no início. E aí você deu aquela aula brilhante sobre a inversão da pirâmide de Maslow. E aí eu enxerguei ali que eu realmente tinha invertido a pirâmide, tinha conquistado aquilo. Então foi ali o primeiro passo para eu fazer o desapego, lá naquelas suas lives de 40. E aí todas as aulas do clube, eu fui vendo que era muito mais do que isso, né? Fui enxergando que o diploma ele era um meio de me fazer feliz, que a medicina era só um meio, mas que ela não representava quem eu era. E aí eu fui tendo clareza e fui conseguindo desapegar. E o mais lindo, que é uma coisa que você fala, que só vivendo para ver mesmo, que às vezes a gente fala para as pessoas, é que foi tão leve, Jacob, foi tão suave. Os meus a minha equipe foi cada uma indo para o seu sonho. Então, uma sonhava em fazer veterinária, ela foi. A outra sonhava viajar ao Brasil de motorhome e ela conseguiu comprar um motorhome e foi. Então, a coisa foi andando de forma muito suave, todo mundo alegre. Quando eu fui despedir da equipe, eu tive que demitir algumas pessoas, né? As pessoas me agradeciam durante a demissão. Obrigada por ter trabalhado aqui. Então, é tão lindo como o processo, como a vida vai se apresentando e vai cuidando de tudo, é muito especial. E assim, e a gente tem que ter essa confiança que eu aprendi com você. O que você diria para uma pessoa que está indecisa se ela deve dar um salto e entrar no clube ou não, mesmo que ela esteja com o dinheirinho contado ali, eu não sei se eu entro, se eu não entro. Eu O que diria você diria que para esse ela? conhecimento que você entrega é o conhecimento mais nobre que alguém pode ter. Esse é todo o motivo da vida. Isso faz toda a vida ter sentido, faz toda a vida valer a pena. Você vai viver de uma forma que você nunca imaginou, com uma leveza, com uma serenidade. Com certeza é o melhor investimento que alguém pode fazer. É um investimento em si mesmo, na sua vida, no seu futuro, na sua história. É incomparável. Eu nunca vi nada parecido com o que você entrega. E é de uma linguagem fácil, acessível. É muito legal, é muito bom. Eu, assim, sou extremamente grata a tudo que eu aprendo. Mesmo já estando no clube, eu não perco nenhuma sequência de lives, porque a gente sempre aprende, você sempre se supera, sempre é melhor. Puxa, é incrível. Que legal. Obrigado, viu? Obrigado pelas palavras, obrigado por acompanhar o meu trabalho. Eu vejo você sempre presente, eu vejo você, já conheço você, porque eu vejo sempre você em todas as aulas, em todas as lives. Então, já conheço, assim, pela sua Eu que presença. agradeço, e Obrigado por isso, sucesso, tá bom? pessoal. Bem-vindo ao clube, aguardo vocês lá com a gente. Obrigada. Tá ótimo. Obrigado, Sabrina. Pessoal, ó, então, o que acontece? Às vezes eu não sou muito bom vendedor, às vezes eu não insisto tanto, às vezes eu não falo, às vezes eu não encho o saco como deveria, muitas vezes. Mas quando você ouve uma pessoa que nem a Sabrina e você vê as transformações que ela fez na vida dela e as palavras dela, a gente tem cada vez mais segurança de dizer não perca essa oportunidade. A vida, ela pode ser difícil, a vida ela pode ser complexa, mas as coisas supostamente não é para serem assim. E tudo que a Sabrina falou, eu vivi na minha vida também. É a mesma
aquela mesma, aquele apego, aquela necessidade, você querer, você achar que, nossa, como seria legal. E aí tem aquele outro lado, de você fazer isso, entendeu? Como eu faço trabalho à noite? Como eu faço o seu trabalho à noite? Seu trabalho à noite, você pode se organizar e assistir tudo no outro dia, fica tudo gravado, fica tudo tranquilo. Estou dentro, a inscrição vai até que dia? A primeira aula começa amanhã, tá? Amanhã à noite nós já vamos ter o primeiro encontro. Você se inscreve agora, amanhã você já tem, a gente já vai trabalhar, é nesse pique, é nesse embalo. Agora, até quando as inscrições ficam abertas, devem fechar amanhã. Isso aí quem cuida é a minha equipe, tá? Quero me inscrever, então clica no link da bio e se inscreva. Faça isso agora. Os 90 primeiros vão poder participar de um encontro ao vivo, presencial, de um dia comigo, sem custo adicionado, tá? Elaine está inscrita, obrigado. Conhecimento de Milhões, obrigado. Nós interagimos com você, sim, você interage aqui sempre no final da aula, eu estou lá nos comentários, a gente conversa, a gente bate papo, às vezes eu trago a tua pergunta para dentro da sala e é um ambiente diferente. Meriane, seja bem-vindo. É possível viver 100% do tempo consciente? Isso é uma pergunta que você é inútil fazer. Por quê? Se é possível, mas é mais difícil você passar o tempo inteiro inconsciente do que você passar... Não faz diferença quando você vive na consciência se você ficar 90% ou 100% do tempo. Isso é mais ou menos como você que vive na escuridão perguntar: eu posso ficar quanto tempo na luz? Entendeu? Você fica na luz o tempo que você quiser, tá bom? Bom, pessoal, os meus comentários, eles agora aumentaram. Acabei de adquirir seu curso, estamos juntos. Santos Machado, quem mais? Vou fazer umas contas, pretendo fazer. Tem que entrar no clube, é um ano de conhecimento. Não existe todos os cursos que tem dentro do clube, que eu nem falei direito. Tá bom. Pessoal, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Onde me informo sobre esse clube? Tem forma com a minha equipe. Ju, seja bem-vindo. Até o evento, Luciano. Uau, legal, gostei disso. Também entrei. Maria, seja bem-vindo. Estamos juntos até no fim. Carlos, estamos juntos. Vou pensar até amanhã, não pense demais. Vá lá, se inscreva. Capitão Rafael, nas Bahamas. Vamos lá. Das Bahamas para o mundo. Acabei de fazer a inscrição. Elisa, seja bem-vinda. Vamos lá, pessoal. Patrícia, já sou do clube, quero fazer parte desse encontro. Cadê a surpresa? Giselma, cadê a surpresa? A Giselma perdeu a surpresa. Alguém fala para ela surpresa. Surpresa é o encontro presencial que faz anos que não faço. Eliette, seja bem-vindo. Cris Winter também já é. Aluna Silvia, nos vemos em Gramado, estamos juntos, vamos lá. Rodrigo, feito rumo a 5%. Camila, seja bem-vinda, estou dentro. Neiva, na bio não tem link, diz a Regina Gonçalves. Dá uma olhadinha de novo, tem link. Pessoal, já fiz minha inscrição, sou de Gramado, aí fica fácil, né, Silvana? Tudo na mão. Eu estou dentro, seja bem-vindo, sou uma dos 5%. Cristiane, vai ter boleto? Não tem, só Pix, cartão. Elaísa Maia, comprei, tamo junto. Simone, tamo junto. Pé de Boss, tamo junto. Cadê o link da bio? Não tem link da bio, pessoal? Fábio, tem link na bio? O pessoal está dizendo que não tem link na bio.
Célia, nós vamos em Gramado, estamos juntos, nós vamos em Gramado. É isso aí, encontrão presencial um dia inteiro. Vejo você em fevereiro. Deus abençoe, estamos inscritas, diz a Tereza Schellen. Amanhã vou saber que ganhei os livros. Isso, nos stories, tá bom? Hotel em Gramado, alguém está oferecendo até hotéis em Gramado, viu? Legal, tamo junto. Sorteio dos livros não é sorteio, é a primeira pessoa. Ó, a Helena faz uma pergunta interessante. Como sei se sou uma das primeiras? Nós vamos divulgar a lista, tá bom? Nós vamos tirar o print das inscrições e nós vamos mostrar toda a lista e você vai saber aonde você sou do clube, renova automaticamente. Isso eu não sei, tem que falar com o suporte. Pessoal, tamo junto, um forte abraço. Até amanhã à noite, nosso primeiro encontro. Parabéns para quem se inscreveu, quem ainda não se inscreveu, não